Ai, família. Não é fácil, não. No momento que estou gravando esse vídeo, é 2 da manhã. Bom dia, uma excelente quinta-feira, dentro do possível, um dia abençoado para todos nós. Ô, meu Vascão, hein? Que presente de grego, hein? Mas parabéns, 127 anos de muita história. 33 anos contigo, parece não. Tô 50, né? 60 já, calvo. Tá contribuindo com isso, mas não é culpa tua não, né? Mas é isso, família. Essa derrota me irritou demais, cara. Eu tô até sem palavras, comportamento dos jogadores, sabe? Sem nada. Que é isso, cara? A gente jogou um segundo tempo inteiro e sem perspectiva nenhuma. Como isso irrita? Como isso vai te consumindo por dentro e tu vai ficando mal? Porque o Vasco não esboçou nada. Em nenhum momento o Vasco tentou marcar um gol ou empatar a partida. Não dá nem pra pensar em virar. Então, assim, nossa situação ainda é muito complicada. Seria ainda, né? Em caso de vitória, o Vasco ainda está muito próximo da zona de rebaixamento. Mas a gente entende que um time com a capacidade técnica do Juventude, mesmo jogando em casa, a gente tem chances, né, de vencer. Só que, infelizmente, foi uma atuação patética dessa daí. Me irritou tanto que eu fui lá no primeiro turno, foi isso, no primeiro turno de 2024. Uma derrota muito parecida. 2-0 pro Juventude lá do Álvaro Pacheco. O Vasco não deu um chute no gol naquela ocasião. E aí foi por aí também. Que atuação patética, ridícula do Vasco. O Diniz não pode normalizar esse tipo de atuação. Não pode, mas de forma nenhuma. E aí a gente vai debater aqui um pouco. Separei uma declaração dele aqui em relação ao Verratti. Eu sabia que ele ia fazer isso. Já que eu vou perguntar, já de antemão, tem algum Lloyd Augusto que acha que a derrota foi culpa do Verratti? Tem algum Lloyd Augusto aqui nesse sentido? Eu tenho certeza que não. Diniz. Pelo amor de Deus. Família, mais um desabafo aqui, rapidamente, nessa quinta-feira pela manhã. Desculpa, me estendendo no desabafo. Sei que você não gosta. Mas olha só. Um outro dia eu fui brincar aqui, né, com um amigo, com o Emerson, mandar um abraço pra ele. Ele, me fez uma crítica em relação ao Nuno, que eu tô queimando o Nuno e... nada nesse sentido, não tem como queimar o Nuno. Mas aí eu fiquei aqui, gritando, berrando. Poxa, dá pra perceber, né, que é uma brincadeira, não é possível. Né? Teve gente que comentou que tá levando pro coração. Não tô levando nada pro coração, família. O Vasco é amor, o Vasco é paixão, o Vasco é seriedade, mas o Vasco também é resenha, é brincadeira, é brincar aqui nesse sentido com um comentário aqui de alguém que me criticou. É isso. A vida já é tão pesada, difícil, complicada, tanta coisa errada que a gente vê por aí. Eu não posso trazer tudo isso pra cá. Nada, não vou trazer nada, então não levo nada pro coração. Aqui é um bate-papo, aqui é uma resenha, você me critica. Fico puto com algumas críticas? Claro, sou ser humano. Tu gosta de ser criticado? Tenho certeza que não. No teu trabalho, tu lá tá fazendo alguma coisa que tu faz há tanto tempo, chega alguém, não é assim não, tu vai ficar puto. Então eu também fico. Mas levo na brincadeira, levo na resenha, determinada opinião. Por que eu tô falando tudo isso? Porque você tem o direito de se posicionar, de pensar o que você quiser. Só que eu estou aqui no meu canal, então eu vou pegar uma visão de um outro influenciador de uma outra rede social para debater isso. Por quê? É o seguinte, né? O Vasco perde, ainda mais pro Juventude, que é um time, né, na zona de rebaixamento, que não tem o investimento do Vasco, que é um time realmente limitadíssimo e mesmo assim ganha do Vasco com facilidade. Claro que tem gente que mira pro Pedrinho. Muita! E beleza, tá no seu direito, faz parte. Ele é presidente do Vasco, o Vasco numa situação muito difícil, muito complicada, na zona ali, perto da zona, né, de rebaixamento nesse momento. Então, muita gente vai criticar o Pedrinho nesse sentido. Já disse aqui que é um cara que eu ainda confio, né, no Pedrinho, na credibilidade que ele passa. Já falei aqui também que não adianta nada esse trabalho todo, né, de passar uma imagem bacana pra fora, né, de responsabilidade, de uma gestão séria se o Vasco cair. Não adianta, de estrutura, né, o Vasco melhorando aí a sua estrutura, não adianta, o Vasco não pode cair na gestão dele. Não adianta, não pode deixar o Vasco cair. Não pode. Pelo amor de Deus. Então eu separo essa situação, Thiago, tá? Eu separo você, tem o direito de falar o que você quiser. Já falei aqui que eu não tenho a pretensão nenhuma de te ensinar a torcer, pensar, não, eu falo aqui o que eu penso, você fala daí o que você pensa, tá? Então eu vejo da seguinte forma. Hoje, se a gente olhar pra gestão do Vasco, e eu vou analisar, né, o futebol de um modo geral, no Brasil. Eu olho para a situação do Vasco, já utilizei aqui vários argumentos, que é a situação financeira, péssimas gestões que passaram pelo Vasco, 777 que acabou com o clube. Então eu olho hoje para a gestão do Pedrinho, claro, se você parar para pensar e falar assim, não é uma gestão que hoje tem um projeto, tem um planejamento para a gente mirar lá em cima. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, não tem. E eu acho que isso demanda tempo.
ou dinheiro para acelerar esse processo, que não é o caso nesse momento. Agora, quando eu olho para cá, Grêmio, Internacional, Corinthians, entre outros aí que você pode citar, a gestão do Vasco não é tão diferente desses times aqui. Você pode ter certeza. E time titular também. Então, claro que o Pedrinho tem responsabilidade de muita coisa. Agora, a situação do Vasco hoje, na zona de rebaixamento ali, perto da zona de rebaixamento, claro, a gente tem que responsabilizar o presidente do clube, mas na minha modesta opinião, a maior parcela tá dentro de campo. Tá dentro de campo. O Vasco não pode perder pro Juventude da maneira que perdeu. Você olha pro time titular do Vasco ontem, você fala assim, esse time aqui não tem condição de ganhar do Juventude? Claro que tem. Família, o São Paulo tá aí nas oitavas de final, passou agora para as quartas de final da Libertadores. Você vai lá olhar a gestão. Tá lá, aumentou a dívida do clube, também chegou na casa do bilhão, me parece. Não fez nenhuma grande contratação, mas os jogadores sustentam ali, conseguiram uma sequência de vitórias. Cara, olha pros 11 do São Paulo, olha pro elenco do São Paulo. Não é tão diferente do Vasco, pô. Não é. Você não vai me convencer. Então, sim, tem que responsabilizar o Pedrinho por muita coisa? Beleza? Concordo com você. Agora, essa situação do Vasco de estar ali próximo da zona é culpa de quem tá dentro de campo. Hoje o Vasco não tem time pra estar ali. Não tem, família. Não tem. Pra estar ali, não. Não tem time, não tem planejamento. Aí a gente culpa, aí eu culpo a gestão, beleza? Entendendo todo esse contexto que a gente fala aqui pra brigar lá em cima. Agora, pra estar ali, não tem. Não tem. Não pode perder pro Juventude da maneira que perdeu. Aquela maneira apática, cansada, derrotada. Não pode, não pode. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo algumas críticas, cara, que são assim, que são muito engraçadas. Eu tava vendo um influenciador, né, que eu sigo aqui na outra rede social. Cara, eu acho muito engraçado que ele não erra nunca. Ele não erra nunca. Ele é o cara que não erra. Todas as opiniões dele são certas. Porque quando ele erra, ele dá um jeito de uma coisa mirabolante assim. Aí eu vi essa postagem dele aqui, ó. Dei exemplo de um 10 que decide jogo. Isso aqui é em tom de crítica ao Coutinho, né? Me criticaram. Perdemos com o gol dele. O tempo. Cara, isso aqui mexeu comigo de uma certa forma. É brincadeira, tá? É brincadeira, tô atuando aqui. Mas mexeu comigo de uma certa forma, porque, família, o Nenê não fez nada no jogo. O Nenê fez o gol. O Nenê não fez mais nada. Eu não tô criticando o Nenê. É que o cara usa um exemplo desse aqui pra criticar o Pedrinho. O Coutinho, que acabou com o jogo contra o Santos. E ele é um defensor ferrenho do Verratti. Só que ele não toca nesse ponto. Entende que o Verratti hoje tem dificuldade no sistema de jogo do Fernando Diniz e com jogadores que estão no entorno dele. Só que ele não comenta. Ele vai comentar do Felipe Coutinho, que o camisa 10, né, decide jogo. Faça-me um favor. Então, família, eu tô falando tudo isso aqui porque, sim, o momento é terrível. O momento é complicado. Mas, pelo amor de Deus, o que está sendo feito no Vasco hoje não é diferente do que é feito no São Paulo. É só você olhar no Corinthians, no Internacional, no Grêmio. Pouquíssimos times têm uma gestão profissional. Tem uma gestão profissional, a gente precisa analisar esse contexto. O que faz a diferença está sendo dentro de campo. Porque, repito, o Vasco, diferente de vários outros anos aí que a gente passou só dificuldade, o Vasco hoje não tem um time tão atrás desses. Mas é a postura, cara. É a energia carregada de cada um. Como é que um cidadão me faz um pênalti com 26 segundos? O segundo gol é um erro bizonho. Então, esses jogadores precisam, família, entregar um pouco mais de atenção. Cara, eu tava conversando com um amigo um outro dia aqui, acho que foi ontem mesmo. Se você pegar, eu falo isso aqui. Esse é o melhor elenco do Vasco desde 2012. E continuo batendo nessa tecla. Não é que eu tô falando que os caras são, sabe? Mas é só você pegar aí os últimos elencos. Horrorosos. Então você pega esse time do Vasco, ele foi capaz de te entregar com o Fernando Diniz, né? Se a gente parar pra pensar assim, as 15 maiores vitórias nos últimos 10 anos, com certeza 4 vitórias vão estar nessa lista, no seu ranking. A maior de todas, Santos. Um elenco ruim não entrega uma vitória daquela. Não entrega uma vitória daquela. Fortaleza foi uma das melhores atuações do Vasco. Melgar. Você vai tirar as melhores atuações do Vasco nos últimos 10 anos desse elenco. Desse elenco. É ou não é? Só que o time é capaz de continuar entregando essa merda. Uma derrota patética pro Juventude. Então, repito aqui, tô sendo repetitivo nisso. Cara, o Pedrinho não está fazendo um trabalho tão distante de vários outros clubes que estão na merda também. Agora, a galera tem que ajudar dentro de campo. Planejamento pra gente mirar Flamengo, Palmeiras, né? Um Galo também que consegue investir, que é uma SAF também. Não, a gente não tem. E não acho que seja culpa do Pedrinho, né? É uma situação que é difícil, que muita gente tenta tratar essa situação como fácil, coisa que não é.
Agora, pelo amor de Deus, jogadores do Vasco, entreguem alguma coisa. Esse cara tá aí, esse cara dá moral pra vocês, esse cara tá pagando em dia, tá correndo atrás e, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Não deixem o Vasco cair. Thiago tá passando pano, é responsabilidade dele. Eu te pergunto, esse time do Vasco, família, é pior que o Juventude? É pior que o Vitória? Cara, é pior que o Grêmio? É pior que o Santos? É pior que... Tu acha mesmo esse time do Vasco pior do que esses times? Eu não acho. É por isso que eu tô falando. Eu não acho, eu não consigo achar, pô. Eu não consigo achar. Ah, estendi demais aqui o desabafo, então prometo ser bem breve aqui, família, no restante do vídeo, tá? Vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre mercado da bola, né, com essa informação aqui do canal Na Torcida Vascaínos, né, em relação ao Matheus França, perdão. O Vasco fez uma primeira proposta, foi recusada, o Vasco já fez a segunda, tá aí, ó. Após ter a primeira proposta negada, o Vasco fez uma nova proposta por Matheus França. A nova proposta é de empréstimo de 1 ano, com opção de compra de 50% dos direitos do jogador. Entre o Vasco e o atleta já está tudo acertado, restando apenas a resposta do Crystal Palace. Então, me parece que foi um modelo de negócio diferente, né? Do que... Poxa, eu não lembro se o Pedrosa falou isso ou eu vi lá no canal Detetives Vascaínos, cara. Então nem vou falar. Porque parece que o Crystal Palace, a informação inicial era que o Crystal Palace não queria fixar, né, um valor, queria continuar com o atleta, só emprestar para ele atuar, já que ele não vai ser aproveitado lá. Então me parece que é diferente. Aqui já me preocupa um pouco, né, por tudo que a gente viu do Matheus França, é bom jogador. Tem recurso, tem talento, tem todo um potencial para voltar para a Europa. Então o Vasco comprando esse jogador pode sim vender futuramente. Agora, é um cara que vem se lesionando muito. E aí a gente tem, né, uma preocupação nesse sentido. Falando aqui também sobre o Luiz Gustavo, tá aí, né? Tá confirmado a venda. A venda de Luiz Gustavo foi fechada, falei certo, Luiz Gustavo foi fechada em 5,5 milhões de euros, 35 milhões de reais. O Vasco manterá 25% do passe do zagueiro. Eu já vou logo aqui, né, destacar também essa do Pedrosa sobre o Robert Renan. O Vasco encaminha a contratação de Robert Renan para repor a saída de Luiz Gustavo. A proposta do Cruz Maltino é de um empréstimo com opção de compra junto ao Zenit pelo zagueiro de 21 anos. Então assim, família, falei aqui com vocês, né, que eu era contra a venda do Luiz Gustavo pela questão do planejamento, né? A gente está vendendo um jogador com muito potencial. Financeiramente falando, eu não acho nem tão ruim assim, né? 35 milhões mais 25%, né? O Vasco vai ficar de uma futura venda. A gente não sabe também se o Diniz tem a intenção de utilizar o Luiz Gustavo. Me parece que não. Não tem a intenção. Então tu vai ficar aqui também com um zagueiro que não vai ter oportunidade. E aí entra assim o meu questionamento e também a escolha do Robert Renan, tá? Me parece muito mais que é um movimento de você vender um atleta, um ativo, para pegar um recurso, né, adiantado, compra o Robert Renan a perder de vista, deve ser isso. E aí você basicamente troca, né? Um jogador de 19 anos, você contrata um de 21, e aí assim, a gente tem que entender, né? O valor que o Vasco está vendendo, a gente sabe que é 35 milhões, tem esses 25% futuramente. Agora, quanto o Vasco vai pagar no Robert Renan? Porque tem uma diferença aí de 2 anos, né? Aí vai de opinião. Thiago, eu acho o Robert Renan com mais potencial. De fato, assim, é um jogador muito mais comentado na época de base do que o Luiz Gustavo. Mas não conseguiu vingar até o momento, né? No Zenit, no Internacional e lá no Al-Shabaab, eu não sei. Tava jogando, titular, mas eu não sei. Então, assim, é um movimento que... cara, eu não gosto muito. Você reforça um rival... Esse rival pode potencializar esse jogador, ter uma grande venda futuramente. Eu sei que o Vasco vai morder um papel desse valor. Só que é isso, eu não consigo entender muito bem essa situação. Me parece que é isso, para ter um dinheiro nesse momento, operar o clube, fazer um acordo com o Zenit, pagar, perder de vista. É difícil, família vascaína, é a situação que o Vasco se encontra hoje. Mas tu não defende o Pedrinho? Você vai falar assim, família, qualquer um na situação do Pedrinho teria dificuldade. Teria dificuldades. Você viu o posicionamento do Levy? Cara, eu achei... Eu elogio muito ele aqui, né? Inclusive, torci por ele na última eleição. O cara teve um posicionamento aí um outro dia na rede social. Falei assim, pô, é isso, cara. É isso. Você vê, tenho certeza que tem muita coisa para pontuar, para criticar, para agregar, para falar. Mas tá ali, elogiando a resiliência da diretoria, né, pedindo apoio. É isso, cara. O Vasco não vai sair dessa situação com muita gente falando sem acrescentar nada. Bom, tem um amigo lá no grupo de membros que ele fala da situação do Vasco como se fosse tranquila, pô. Qualquer um vai resolver. Gente, está há anos na merda. Como é que o cara tem essa
cabeça de falar assim, tá fazendo merda, chama outro, sai fora. Quem, gente? Mas não é uma questão fácil. A gente vê tantos clubes na merda como eu tô pontuando aqui. Se tu vê agora lá o Baldasso que foi eliminado, eu tava assistindo o desabafo dele, ele tá esculachando a diretoria. Tu vai ver os gremistas falando lá da direção do Grêmio. A gestão hoje do Vasco, ela não está tão atrás, repito aqui. Agora, dentro de campo, tem que melhorar esses resultados aí. E aí, família? Quero finalizar aqui o vídeo, né, falando um pouco da situação do Verratti, trazendo essa resposta aqui do Diniz. Ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez os gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti. O time teve todo abaixo. Tem a ver o Verratti com o primeiro e o segundo gol, por exemplo. Aí o outro time baixou a linha e marcou mais forte. Então não adianta a gente achar o Verratti ser o culpado pela derrota. A gente jogou bem contra o Santos, mas jogou bem contra o CSA, como o Verratti estava jogando. A gente ter feito 6, 7 gols no primeiro tempo. Contra o Atlético Mineiro também a gente não jogou mal e o Verratti também não jogou mal. Era pra gente ter vencido o Atlético Mineiro. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verratti, mas não dá pra gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verratti não pode jogar titular no time do Vasco, muito pelo contrário. Tá aí. Como eu perguntei no início do vídeo, se tem alguém que acha que ontem a derrota passa pelo Verratti, eu tenho certeza que ninguém acha. Eu tenho certeza, ninguém acha isso. Não dá pra achar isso, sabe? Então, Diniz, esse seu discurso não cabe, irmão. Beleza, deve ter. Mas aí, Diniz, você tá falando pro torcedor que é 880. A derrota não é culpa do Verratti. Não dá pra falar, a gente perdeu por causa do Verratti. Não. A gente também não tinha certeza se o Vasco repete o time que jogou contra o Santos, ganharia ontem. A gente não tem essa certeza. Quantas vezes a gente achou que o Vasco... Agora vai, e o Vasco não foi, sabe? A gente achou que contra o São Paulo, o descanso e tudo mais, vai caminhar. Não foi. Então o Vasco tem isso, tá oscilando bastante. Então, Diniz, não, a gente não acha que a culpa é do Verratti, só que tem algumas mensagens. E repito aqui, tem muito torcedor também, tava até vendo um outro influenciador falando, se tirar o Verratti as coisas vão melhorar. Poxa, gente. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, puta que pariu. É claro que não, cara. A gente sabe que a situação é difícil, a gente sabe que a situação é complicada. A gente tem que tentar achar o Verratti não é o problema. Tirando ele, o Vasco vai ficar lá em cima. Não é isso. É só tentar potencializar outros atletas pra gente ver se vai caminhar, pra gente ver se vai conquistar os resultados, permanecer na Série A, passar na Copa do Brasil. A coisa não está acontecendo com o Verratti. Cara, não é só diretoria, não é só Pedrinho. É futebol também, são escolhas. Potencializar ali determinados jogadores. Tem isso, tem um trabalho tático. O cara não está conseguindo ajudar a contribuir. Porque ele não tem o estilo, não tem o perfil do jogo que o Vasco pede hoje, isso está muito claro. Mas ele não é o principal problema. Você só tem que saber utilizar ele. Em jogos fora de casa, está muito claro que você não pode usar o Verratti, cara. O Diniz, ele precisa ter um plano B. A culpa, ô Diniz, não é do Verratti, não. A culpa é sua. A culpa é sua. A derrota de ontem é sua. O Piton errou, como você falou aí, que o Verratti teve culpa nos dois gols que a gente sofreu. Você defendeu o Verratti, tu expôs lá a galera, o Piton que fez uma cagada, o Freitas também que fez uma cagada, mas a culpa é sua. Quem em sã consciência vai jogar um jogo fora de casa, você perde o PH, que é o cara físico, forte, bota o Puma, mole, não marca ninguém. Aí você vai pro meio campo, você bota Thiago Mendes e Tietê, e no comando de ataque tu deixa o Verratti. Verratti junto com o Coutinho. Que time sem pegada é essa? Aí, tecnicamente, a coisa não flui, o jogo dele não funciona, o Vasco não consegue competir fisicamente. A culpa é sua, Diniz. A culpa é sua, você tem que ter esse olhar. Já falei aqui, para de achar que o mundo gira em torno de você. A coisa não funciona com bola, você tem que competir sem bola. Divide lá, o Vasco perdeu todas as divididas. Todas as divididas. Porque o Thiago Mendes e o Tietê não tem essa pegada, são lentos, estão cansados. Aí tu bota um comando de ataque com o Verratti que sem bola não vai contribuir. Coutinho da mesma forma sem bola, a culpa é sua, não é do Verratti. Não é do Verratti. Agora, não dá pra gente não observar o que foi feito contra o Santos. Um time que teve posse, um time que criou várias oportunidades. Diniz, o Vasco cruzou 7 bolas no jogo contra o Santos. 7 no primeiro tempo de ontem contra o Juventude. O Vasco cruzou mais de 14 bolas. Ou 14 bolas exatamente. 14 bolas exatamente, Diniz. Como é que você não tá vendo isso? Como é que a gente faz 6 gols no Santos e não consegue chegar perto de fazer um gol num time que só tinha ficado sem tomar gol uma rodada, que foi contra o Vitória na primeira rodada? Segundo jogo que o Juventude não toma gol contra o Vasco. Contra o Vasco. A culpa é do Verratti? Não, não é dele. Mas a gente viu que um Vasco com mais mobilidade pode se sair melhor. Agora contra o Corinthians, você pode botar esse time aí com o David, com o Nuno, com o Coutinho. É garantia que vai ganhar? Não, não é. Eu não tô levando pra esse caminho. Com garantia, o Verratti vai funcionar. Não, não é pra esse caminho. É pra gente tentar melhorar o time
as peças, as conexões ali, a galera se entrosar um pouco mais como foi contra o Santos, pra gente tentar ganhar. O papo é esse. Não é tirar o Verratti, vai funcionar. Não é tirar, sabe, coisa... Ai, família, hoje o vídeo não ficou legal não, sinceramente. Falei coisa com coisa. Fui.